Hoje existe um fenômeno que não é recente, que é o fato das pessoas quererem opinar sobre qualquer tipo de assunto sem nem mesmo terem pesquisado a fundo sobre ele corretamente, apenas baseando-se no que outras pessoas que elas mesmas intitulam como seus mentores têm a dizer sobre aquele assunto. E isso é algo que vem perdurando há tempos, o que faz com que a pessoa que está reproduzindo aquilo não seja um pensador de fato. Você se considera um pensador independente, ou seja, uma pessoa esclarecida, ou é apenas alguém que continua reproduzindo assuntos de terceiros? É sobre esse assunto que vamos tratar aqui nesse episódio. Então, vem comigo. A todos que estão chegando agora no canal Vida Cotidiana, sejam todos muito bem-vindos. Se ainda não está inscrito, peço por gentileza que deem essa força aqui ao canal, clicando no botão inscrever. Antes de começarmos a falar sobre o tema central desse vídeo, que é o esclarecimento, ou seja, o ato de tornar-se um pensador independente, precisamos, antes de mais nada, de falar um pouco sobre quem foi Immanuel Kant. Kant foi um dos grandes filósofos da era moderna da filosofia, um dos propulsores do que chamamos de iluminismo, que foi aquele período marcado pela saída da Idade Média para a Idade Moderna, que consequentemente marcou bastante a evolução da filosofia. Dentre várias obras que ele escreveu que contribuíram bastante com a filosofia, podemos citar um texto em específico, que é o que ele chama de resposta à pergunta o que é esclarecimento. Esse é um texto rápido, não é extenso e muito tranquilo de se entender. Portanto, vou deixar aqui na descrição o link para vocês terem acesso a esse texto na íntegra. E neste texto, Kant propõe exatamente expor uma crítica em relação ao contexto em que vivia. Naquela época, podia-se observar várias questões em relação à ignorância. Pessoas que realmente não fazem questão de buscar conhecimento e, para se manterem vivas no sentido intelectual da coisa, buscam, através de mentores, opiniões para que elas possam adotar para si mesmas e, consequentemente, chamar de suas. Só que, na realidade, isso é apenas um Ctrl+C, Ctrl+V, que realmente não contribui em absolutamente nada para o crescimento individual de cada um. Kant chama de esclarecimento a saída do homem de sua menoridade a ponto de atingir ao que ele chama de maioridade no sentido intelectual. Menoridade, aqui nesse contexto, não tem nada a ver com a idade da pessoa em si, mas sim com a absoluta compreensão de que esta pessoa é um ser pensante, capaz de, por si mesma, decidir quais as opiniões que realmente elas têm em relação às situações que a cercam. Ou seja, é você pensar sem a tutela de uma outra pessoa. E Kant afirma que o fato das pessoas se manterem na minoridade é culpa exclusivamente delas, pois não se trata de uma questão de falta de entendimento sobre as coisas, mas sim uma questão de preguiça e covardia em relação a buscar o próprio conhecimento através de suas próprias percepções, de seu próprio entendimento e de sua avaliação crítica em relação às coisas que cercam. E por isso, esse indivíduo acredita que é mais vantajoso pegar opiniões de terceiros do que propriamente ir atrás das suas próprias conclusões. Ele até diz que é muito mais fácil você pagar para alguém lhe dar uma informação do que você mesmo ir atrás dela. E isso caracteriza a questão da preguiça e também da covardia. Covardia no sentido de você ter medo de dar a cara a tapa e de assumir aquela reflexão que você mesmo fez em relação ao que te cerca. E, portanto, se você busca respaldo em terceiros, sejam eles mentores, ideologias ou o que quer que seja, você acaba justificando o seu pensamento através do que outras pessoas disseram que seria o correto a se pensar. Então, nesse contexto, aquele que busca no outro um motivo para ter o próprio pensamento é um covarde nesse contexto. E nessa situação eu abro um parêntese que é possível observar com bastante frequência nos dias atuais, que é, por exemplo,
ver o que seu influencer está dizendo sobre um assunto e, por isso, adquirir para si aquela opinião daquele influencer. Também os coaches que têm opinião formada sobre tudo, aquelas pessoas que os têm como mentores, apenas reproduzem a ideia que eles estão dizendo, ou até mesmo na questão ideológica, igual no sentido de política, muito se fala da questão binária da coisa, esquerda e direita, e as pessoas tomam para si aquelas ideologias e colocam em prática no ato de conversar como se fossem elas mesmas que tiveram aquela conclusão. Só que, na verdade, estão apenas reproduzindo o que ideologias e mentores estão dizendo em relação àquele assunto. E, no fim das contas, estas pessoas não estão sendo nada mais do que meros papagaios, ou apenas meros gravadores, que apenas precisam de clicar o play, digamos assim, em si mesmas para começarem a reproduzir aquilo que os outros estão dizendo. E para que você possa exercer no seu dia a dia a questão do esclarecimento, o Kant diz que, para que isso possa acontecer de uma maneira sábia, é preciso nada mais do que liberdade, inclusive no sentido mais simples da palavra, que é você fazer o uso público da sua razão. Quero chamar a atenção a essa expressão, pois Kant divide o uso da razão nesse sentido público e também no sentido privado. Na questão do sentido público, é você poder dizer, enquanto cidadão civil, sobre tudo aquilo que você pensa com base nas suas reflexões, com base no seu senso crítico em relação a um tema em específico, que é quando você, na atribuição de indivíduo, passa a dizer aquilo de maneira pública às pessoas, sem medo de ser julgado pela sua opinião. Ao passo que o uso privado da razão se dá mediante uma atividade que você faz, que por definição tem que ser algo mecânico. Por exemplo, no seu trabalho, você tem que fazer uso privado da razão, pois você não pode sair remitindo opiniões à torto e à direita, sem nem mesmo filtrar se aquilo condiz ou não com a sua atividade profissional. Um exemplo, como Kant mesmo cita no texto, a questão do sacerdote. Ele tem que ministrar as suas missas conforme as doutrinas e os dogmas da religião. E por isso, ele, se quiser fazer uma crítica ao modo que é pregado aquela questão do livro sagrado e assim por diante, ele não pode, pois quando ele decidiu ser sacerdote, ele aceitou as regras do jogo, digamos assim. E por isso ele está fazendo um uso privado da razão ali naquele contexto. Mas ele pode sim fazer esse uso público a partir do momento em que ele não estiver exercendo a atividade de sacerdote, como, por exemplo, no seu dia a dia, nas conversas com pessoas aleatórias na rua, como cidadão. Aí sim, ele tem que ter a liberdade suficiente para se expressar conforme aquilo que ele acredita. Inclusive, até mesmo para fazer críticas à profissão que ele exerce, o que é o correto nesse sentido de você ser uma pessoa que adquiriu a maioridade. Vou dar um outro exemplo para ficar mais claro. Quando você é contratado como vendedor numa loja de carros, você aceitou aquelas regras da empresa. Então, ali você não pode simplesmente falar tudo o que você pensa, fazer críticas o tempo inteiro sobre aquela situação. Você tem que acatar aquelas regras ali, pois é o seu trabalho, é o seu ganha-pão. Então, está tudo bem, nesse contexto, você exercer uma certa limitação em relação a esse esclarecimento. Mas, uma vez que você passou o cartão para sair da empresa e está como cidadão, você tem o direito e a liberdade de fazer quaisquer críticas. E nesse contexto do uso privado da razão, Kant abre uma ressalva, que inclusive é uma das mais importantes e que devem ter uma atenção redobrada. Quando você está numa atividade mecânica, como por exemplo no trabalho, onde há certas regras e assim sucessivamente, você tem que colocar na balança a seguinte situação. Se o fato de esse trabalho ou qualquer outra atividade mecânica que você se dispõe a participar for um obstáculo para que você possa exercer o esclarecimento na sua vida pública, aí você já deve demitir-se. Você deve sair daquela situação, pois ela é um obstáculo que te impede de você exercer as suas plenas faculdades mentais como um ser pensante. Kant também chama a atenção neste texto que uma época não pode conspirar para impedir o esclarecimento de uma outra época.
Ou seja, não se deve privar a liberdade de expressão em detrimento de possíveis causas maiores, pois quando você priva a liberdade, você, como consequência, está impedindo que a sociedade evolua como um todo. A gente vê que isso se deu em várias épocas, a tentativa de privação da liberdade de expressão, como, por exemplo, na Idade Média, teve as questões religiosas, que impediam que o livre pensamento fluísse. Tudo era posto numa régua de igualdade, do qual essa igualdade também abrangia a liberdade de expressão. Aqueles que iam em desencontro a essa régua realmente eram postos como pessoas que não eram dignas a se manterem ali presentes. Na época da modernidade também ocorreu isso, e até hoje em dia, na época contemporânea, a gente observa que há pessoas que realmente não suportam a opinião diferente e que tentam o tempo todo boicotar, censurar e assim sucessivamente. Portanto, Kant já fazia, mesmo em sua época, há centenas de anos atrás, um alerta sobre a questão do quão importante é a liberdade de expressão. Mesmo que essa liberdade de expressão constitua em falas, muitas das vezes consideradas como idiotas e assim sucessivamente. Portanto, qualquer tentativa de cercear a liberdade de fala de alguém, isso constitui uma falta grave e também um obstáculo gigante para que a era atual evolua e progrida para uma nova era que possa possibilitar uma ascensão, seja no campo das ciências, do pensamento e assim sucessivamente. No final do texto, Kant faz uma pergunta aos leitores e também, ao mesmo tempo, responde com o que ele acredita em relação a essa pergunta, que é o seguinte: vivemos em uma era esclarecida? Ele responde o seguinte, baseado no contexto em que ele viveu, que naquele momento não se vivia numa era esclarecida, mas numa era de esclarecimento. Ou seja, ele dizia que os homens daquela época ainda estavam nesse processo de entendimento. E por isso não podia-se dizer que já era uma era esclarecida. E com base nisso, respondo que também hoje em dia, na época contemporânea, nós vivemos também em uma era de esclarecimento. Ainda não conseguimos, de fato, progredir para uma era esclarecida. Por quê? Percebe-se hoje muitas pessoas ainda com dogmas impregnados em suas mentes. E não me atenho aqui somente ao aspecto religioso da coisa, mas sim nesse quesito de adotar para si mentores, líderes, coachings e principalmente na área política, pessoas que acreditam em salvadores da pátria e com isso depositam em seus representantes poderes que elas mesmas não tomam para si a coragem, a ousadia de dar a cara a tapa e correr atrás em prol daquilo que acredita. E principalmente no nosso país percebemos uma defasagem gigante no aspecto cultural, em especial na parte de literatura, pessoas que não gostam de ler, de buscar o conhecimento e continuam reproduzindo aquilo que os influencers, que os coachings, que seus representantes eleitos democraticamente dizem. Então, hoje, ainda há muita ignorância nesse aspecto e também a falta de pensadores independentes faz com que a nossa época ainda esteja travada em relação à época em que Kant viveu. Mesmo tendo passado essas centenas de anos, ainda percebemos que o esclarecimento de uma maneira completa vai demorar muito ainda para acontecer. E para chegar aqui na reta final do vídeo, faço a vocês um apelo. Tornem-se pensadores independentes. Excluam essa questão de influenciadores na sua vida, pois o verdadeiro influenciador daquilo que você pensa deve ser nada mais do que você mesmo. Por isso que existe algo que eu sempre prego aqui. Busque as fontes primárias de tudo aquilo que você quer conhecer. Você tomar para si o que terceiros dizem, isso é um desrespeito à máquina que existe dentro da sua cabeça, que é o seu cérebro. Portanto, pare de acreditar que haverá salvadores da pátria, que haverá pessoas que te dará o conhecimento puro e verdadeiro do que é a verdade. Porque a verdade, ela nada mais é do que um caráter provisório, baseado naquilo que você pesquisa, naquilo que você tem de provas concretas, substanciam a existência dessa verdade, e somente esse tipo de entendimento é o real saber.
Portanto, passe a ser uma pessoa independente e alheia a tudo que os outros querem impor a qualquer custo a você. Pois quando alguém quer impor a sua opinião, isso esconde um capricho que essa pessoa tem em relação a querer impor aquilo que ela acredita como verdade aos outros. Por isso, ser um pensador independente, livre de ideologias e de mentores, é o caminho para a ascensão pessoal e, consequentemente, como diria o Kant, ao esclarecimento. Então é isso, quero muito ler a sua opinião aqui nos comentários. Você acredita que da era do Kant para a nossa era atual, nós conseguimos, enquanto humanidade, evoluirmos nessa questão do esclarecimento? E o que você acha que falta para que a nossa sociedade se torne esclarecida? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, pois é muito importante para mim, porque aprendo muito com o que vocês dizem, não só eu, como também os outros espectadores do canal Vida Cotidiana. Um forte abraço para você, te vejo no próximo vídeo e até breve!